E aí, gestor, como é que estão as coisas? E esse barco que você está navegando, como é que tá? Como é que tá a sua tripulação? Tá todo mundo envolvido? Tá todo mundo remando ali na mesma direção? Hoje eu queria falar um pouco com você sobre o Rio da Cultura. E aí você vai entender que existem duas margens nesse rio, o conforto e o confronto. Vamos entender um pouco antes sobre o que é cultura, né? Então, cultura são gestos, hábitos, né? Ou então, até a forma de falar de uma comunidade, de um grupo de pessoas. Como, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente cumprimenta, nós nos cumprimentamos com apenas um beijo em um dos lados do rosto. Já no Rio de Janeiro, são dos dois lados, né? Um beijo em cada face. Então isso faz parte da cultura de cada região, ok? Então nós temos culturas de sulistas, de nortistas, ou seja, culturas são hábitos, gestos, ou seja, que as pessoas realizam, uma comunidade, um grupo de pessoas que os torna característico, ok? E dentro da tua empresa, existe alguma cultura? Vamos pensar nisso? Vamos lá. Existe um uniforme? Ou seja, pode dizer que a cultura da tua empresa é um uniforme na cor azul, na cor branca, dessa ou daquela forma. Tá, existe uma cultura de atendimento? Isso, atendimento personalizado. Exatamente, então, tem a cultura da Academia X, a cultura da XPTO, ou seja, é interessante que você consiga identificar qual é a cultura da tua empresa, ou seja, a forma dos professores lidarem, uma forma de um canal de comunicação, ou seja, pode ser através do telemarketing ou através do e-mail marketing, mensagens. Então, a sua empresa ela tem sim uma cultura. E outras culturas, vamos ver, na tua empresa tem fofoca? Isso é uma péssima cultura. E eu acredito que talvez tenha dentro da tua empresa. Tem gente chegando atrasado, ou seja, parece que é normal chegar atrasado já na tua empresa? Também é uma cultura, só que porém negativa. Então hoje eu queria trabalhar com você esses pontos e você começar a compreender de que o rio da cultura, ou seja, ele pode ser confortável, ou seja, calmo, tranquilo, onde as pessoas confiam umas nas outras, ou pode ser algo com um confronto, ou seja, um pouco mais difícil, um rio mais sinuoso, né? Às vezes ali uma certa turbulência, ok? Então vamos lá, então conhecendo um pouco mais ali na parte prática o que seria aí esses dois lados, ou seja, essas duas margens do rio da cultura. Então de um lado nós vamos ter ali a parte do confronto, né? Então nessa margem do confronto o que acontece? Vamos imaginar então o exemplo que eu dei para você sobre chegar atrasado, né? Então, às vezes parece ser algo comum, tá? Mas justamente a gente precisa confrontar essa situação. E aí você identificou que a situação é o quê? Atraso. Só que quem atrasa são pessoas, então você precisa confrontar as pessoas, ok? E nesse momento de confronto, ou seja, você vai começar a tentar trazer clareza para ele, falar assim, e aí, o que está acontecendo? Né? Como que você poderia mudar essa situação? Tá? Olha, na nossa empresa, na nossa equipe, nós valorizamos tanto isso, né? Que é esse comprometimento com horários, comprometimento com a nossa equipe, com os nossos colegas. O que você poderia fazer para melhorar? Tá? Então é interessante que você comece a trazer essa clareza e buscar identificar como confrontar as pessoas de fato para que elas consigam sim sair dessa zona de confronto, ou seja, que está dando de frente com o gestor, que está dando de frente com a equipe, tá? Que não consegue organizar a tua agenda e justamente vir para o lado do conforto. Vamos conhecer um pouco o lado do conforto agora? Então o conforto é aquele local, né? Aquele lado da margem onde realmente as coisas funcionam, mas funcionam como? Na base da confiança, tá? Então, por exemplo, cara, eu não vou ficar verificando se você está chegando atrasado ou não. Tá? Isso faz parte da nossa empresa, ou seja, eu sei que você consegue achar uma solução para isso. Tá? Então você vai começar a transmitir de fato essa questão de confiança, de parceria, de trabalho em equipe. E aí você vai começar a direcionar, tá? Então como você consegue enxergar, nós como equipe valorizamos muito essa questão de pontualidade, né? Perante as aulas, perante os clientes. E aí, como que você consegue contribuir para isso? Tá? É muito comum nessa questão o gestor ter um pouco de dificuldade de trabalhar o confronto e o conforto, porque nós temos o costume de desconfiar, nós temos o costume de querer
ter controle sobre tudo. Então, esse exemplo ele é muito claro porque muitas vezes acontece, né, nas academias. Então, o colaborador começou a chegar atrasado, o gestor começa a falar, olha, então quando você chegar na academia, você vai me enviar uma mensagem do telefone da academia para eu realmente ver que você está ali dentro. Ou então você vai precisar fazer um telefonema para mim. Ou então eu vou estar checando nas câmeras. E eu presenciei isso recentemente, né? Assistindo uma palestra do mercado fitness, ou seja, tinha um líder de vendas na minha frente com um tablet olhando as câmeras e ele tirava foto e enviava direto para a equipe falando, eu vi você no celular. Chata essa situação, né? Então é importante que você consiga construir esse lado da margem do conforto, confiança, ok? De falar assim, cara, eu confio que você vai entregar os resultados para mim, tá? Então veja como que você pode ajustar a tua postura, como você pode ajustar se ajustar dentro da nossa cultura para que justamente você comece a fazer parte do que a nossa empresa valoriza, ok? E aí vocês começarem a vestir a mesma camisa, falar o mesmo idioma, ou seja, vai ser muito mais fácil de você conseguir direcionar a tua empresa para o propósito que a gente já conversou e realmente a tua missão, a tua visão e os valores da tua empresa vão ficar muito mais aflorados, porque tudo que faz parte da cultura, ou seja, é um hábito que a gente consegue realizar normalmente, então não vai ficar mais aquele negócio forçado, ou seja, os nossos clientes também vão perceber que tudo está fluindo muito bem, ok? Como você consegue resgatar isso? Vamos para a parte prática. Então é interessante que você comece a se reunir mais com a tua equipe primeiro. Então comece a fazer encontros quinzenais, mensais, não deixe passar de 2 meses, ok? Mais de 2 meses, ou seja, um bimestre, é muita coisa. Ou seja, para quando você for bater com eles alguns pontos, vai ter muita informação e talvez seja muito tarde para mudar alguma coisa do passado, ok? Então, esteja próximo a eles, sempre utilize as ferramentas, não só de coaching, mas como ferramentas de gestão de pessoa, para que você consiga justamente alinhar essa questão com eles. Uma forma da gente conseguir trazer o nosso barco, né, e para a direção da margem do conforto é você começar a fazer com que os seus colaboradores participem de tudo aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, olha, vamos fazer um brainstorming aqui, vamos tentar descobrir qual é o melhor caminho, vamos tentar buscar qual é a melhor saída para essa situação. Então, o que vocês acham com relação à fofoca? Né? Ou o que vocês acham com relação a chegar atrasado? E aí vocês vão tentando traçar ali uma rota para que esse barco de vocês esteja sempre próximo à margem do conforto. Vão ter momentos que você vai precisar confrontar a sua equipe, tá? Então você vai falar assim, pessoal, eu compreendo o que vocês estão falando, porém, dentro da cultura que a gente busca desenvolver aqui dentro, é de extrema importância que a gente vá para o lado do conforto, como por exemplo, é interessante, nós sabemos que muitas vezes nós pegamos trânsito, que em alguns momentos a gente pode ter algum percalço durante o dia e a gente pode chegar atrasado. Então é interessante que vocês chegam alguns minutos antes e aí vocês vão estipulando o tempo, porque 15 minutos antes, ou seja, a pessoa ainda tem uma margem de 15 minutos, tá? Então um exemplo bem simples aqui, pensando em horário. E eu comentei com vocês também sobre fofoca. Algumas vezes a gente já viu líderes participando de grupos de fofoca falando dos gestores, né? Um exemplo bem claro aqui que acho que já deve ter acontecido para vocês. Então o que é interessante? Você tirar o seu barco do confronto e trazer ele para a margem do conforto. Como? Primeiro, você vai abordar essas pessoas com um sentimento, né, e justamente querendo mudar essa situação de uma forma amorosa. É praticamente uma relação de pai e filho, tá? Porque você vai ter que conversar com eles e falar assim, gente, eu compreendo tudo isso, tá? Porém, nós precisamos confiar no nosso gestor, nós precisamos acreditar que o nosso diretor tem as melhores decisões. Então o que acontece? A gente começa a tirar aquele sentimento de fofoca, de às vezes de ambição ou de mudanças agressivas, porque não compreendem de fato o plano de negócio, então o plano de ação do gestor e começar a direcionar, precisamos confiar, ok? Então você que está na direção desse barco, busque sempre tirar a tua equipe dessa área de confronto, né? Onde as pessoas podem criar confusão, onde as situações podem levar o seu barco para algum lado
que não é o ideal e busque trazer sempre para a margem do conforto, ok? Então, líder, você gestor que está me assistindo, continue acompanhando o Ser Aprendiz, que está sensacional, tá? Nós temos ali acompanhado os gestores e realmente estamos sentindo de que a cultura está mudando, ou seja, vocês estão estudando mais e estão vindo para a área do conforto, ou seja, onde você vai ver que a tua equipe vai se dedicar mais, não só na parte prática, mas principalmente nos estudos, e justamente isso daí vai modificar a cultura da tua empresa, tá bom? Continue nos acompanhando e nos vemos em breve. Valeu!